Bem-vindo! Se nós não nos conhecemos ainda, eu sou a Mariana Mastráquio, esposa do Giovanni e mãe homeschooler do Eric e do Luca. Eu sou gaúcha, mas eu moro nos Estados Unidos já fazem 2 décadas. E na minha jornada como mãe educadora, eu encontrei uma grande amiga em Charlotte Mason. E esta amizade produziu frutos preciosos, não apenas no meu homeschool, mas na atmosfera do meu lar e na minha vida. Assim, juntamente com Janice Chaves, que está de licença maternidade nesse momento, nós fundamos o Descobrindo Charlotte Mason e a editora Ideias Vivas, com o desejo de servir famílias que almejam uma educação cristã para o seu lar, através da filosofia de educação de Charlotte Mason. Nós somos muito gratas à nossa amiga Tayana, que está nos representando aqui na Expo. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Descobrindo Charlotte Mason ou a editora Ideias Vivas, a Tayana vai poder ajudar vocês. Bom, a oficina de hoje se chama Charlotte Mason na Adolescência. É possível? E talvez alguns de vocês que estão aí hoje conosco, acompanhando essa oficina, lembram que no ano passado eu e Janice embarcamos numa aventura chamada Descobrindo Charlotte Mason na Estrada, que tinha como ponto final a Expo Homeschooling, que aconteceu no ano passado, né? A primeira Expo Homeschooling que nós tivemos a oportunidade de participar. Bom, foi uma aventura e tanto, onde nós conhecemos diversas famílias ao longo da nossa jornada, que saiu lá do Rio Grande do Sul e chegou em Brasília. Acho que a gente fez em menos de uma semana. Mas, enfim, nós conhecemos diversas famílias que já viviam o método Charlotte Mason em seus lares, e outras famílias que estavam bem no início da sua jornada de descoberta. E uma das coisas que nos chamou muita atenção é que a maioria dessas famílias achavam que o método de educação proposto por Charlotte Mason era só para as crianças pequenas. Talvez ali até a 4ª, 5ª série, ali o ensino fundamental, mas não muito mais do que isso. Mas Charlotte Mason, né? Elas pensavam que Charlotte Mason não havia desenvolvido algo para as crianças mais velhas, ou até mesmo os adolescentes. E é por esta razão, né, uma das razões pela qual eu estou aqui hoje para falar com vocês se realmente é possível fazer uma educação com os princípios propostos por Charlotte Mason com as crianças mais velhas. Bom, eu podia já terminar a oficina por aqui, dizendo que sim, é possível. Inclusive, eu estou fazendo isso em casa no momento. Eu tenho um filho adolescente, um pré-adolescente, que daqui a pouco daqui a alguns anos vai entrar na adolescência. Eu já trabalhei através de grupos Charlotte Mason, dando aula para várias crianças na adolescência. Conheço famílias com crianças não, né, com filhos adultos que foram educados em casa no método Charlotte Mason, porém, eu não vou fazer isso. Eu acredito que é possível, sim, educar os nossos jovens no método de educação que Charlotte Mason propôs. Porém, talvez vocês provavelmente irão dizer que, para ti é fácil, pois onde tu mora, aí nos Estados Unidos, tem materiais, tem recursos, tem currículo pronto para ensinar os filhos adolescentes. Ok, eu concordo. Porém, um currículo pronto ou apostilas não são a essência de uma educação Charlotte Mason. E eu já vou dizer aqui que se você tem um adolescente em casa ou aí do seu lado, se você tem filhos ainda pequenos, mas gostaria de seguir aplicando o método Charlotte Mason na educação domiciliar, é possível. É possível sim. Primeiro porque Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Charlotte, no livro Educação no Lar, diz que a mãe é qualificada pelo próprio Criador para se tornar o principal agente no desenvolvimento de seu filho. E o que se exige dela é um amor pensante. Deus deu à criança todas as faculdades de nossa natureza, mas a grande questão permanece indefinida. Como esse coração, essa cabeça e essas mãos serão empregadas? A que serviços serão dedicadas? Uma pergunta cuja resposta envolve um futuro de felicidade ou miséria para uma vida que lhe é tão querida.
O amor materno é o primeiro agente na educação. Charlotte também fala no livro Pais e Filhos que os pais são capacitados, e capacitados pelo próprio Criador. Vocês são cooperadores, nós somos cooperadores com o Espírito Santo na educação de nossos filhos. Não precisamos temer, pois nesse grande trabalho, que é educar os nossos filhos, buscamos e seguramente encontramos a cooperação do Espírito Divino, a quem reconhecemos como o educador supremo da humanidade. Bom, se eu ainda não te convenci que é possível, vou compartilhar mais uma citação da Charlotte Mason, que encontra-se também no livro Pais e Filhos. Ela diz o seguinte: Deus instrui. Nas coisas da ciência, nas coisas da arte, nas coisas da vida prática cotidiana, seu Deus o instrui e o ensina. Seu Deus a instrui e a ensina. Que esta seja a chave da mãe para toda a educação de cada menino e de cada menina, e de adolescentes também, e não de seus filhos. O Espírito Divino não trabalha com substantivos de multidão, mas com cada criança, porque ele é infinito. O mundo inteiro não é uma grande escola demais para este instrutor infatigável, e porque ele é infinito, ele é capaz de dar toda a sua atenção infinita o tempo todo a cada um de seus numerosos alunos. Não nos regozijamos suficientemente com a riqueza que a natureza infinita de nosso Deus traz para cada um de nós. Uau! Vamos fazer uma pausa para, pensar um pouquinho sobre isso. Bom, antes de eu prosseguir aqui com a nossa conversa, eu queria dizer para vocês que eu vou deixar todas as referências citadas ao longo da nossa conversa e os materiais que nós criamos para essa oficina num drive que nós criamos especialmente para a Expo Homeschooling. E vocês podem acessar através do QR Code do banner do Descobrindo Charlotte Mason, ou neste lindo papel que nós fizemos para você, para fazer anotações que você recebeu aqui na oficina. E claro, aproveitem também a promoção que nós estamos fazendo do combo do livro Pais e Filhos com o nosso novo lançamento da editora Ideias Vivas, o livro Aventuras ao Ar Livre. E assim vocês conseguem adquirir o Pais e Filhos, que é um livro no qual também eu me refiro bastante aqui ao longo da nossa conversa. Nesse livro, a Charlotte vai falar sobre o nosso papel, algumas características desse trabalho, que nós desenvolvemos. Ela diz que os pais são como governantes que usam a autoridade dada por Deus para estabelecer um ambiente familiar seguro. Pais são aqueles que inspiram, nutrindo a mente e o coração de seus filhos com ideias. Os pais também são professores, equipando seus filhos com a disciplina de bons hábitos. Os pais são treinadores, moldando e corrigindo o caráter de seu filho. E os pais são instrutores, educando seus filhos moralmente, espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Isso vale para qualquer idade, pais e mães, vocês sabem. Esse livro, Pais e Filhos, contém dicas muito preciosas para lidarmos, então, com a educação dos nossos adolescentes. Vocês devem estar pensando, se eu não vou falar de currículo, apostilas e como aplicar o banquete de ideias vivas que tanto falamos com nossos filhos e filhas mais velhos. Calma, nós vamos chegar lá, mas primeiro a gente precisa abrir esse caminho. Primeiro é preciso entender que estamos lidando com uma filosofia de educação, que quando bem entendida, quando a gente entende os princípios que regem essa filosofia, ela nos ajuda a viver, de fato. Charlotte desenvolveu uma filosofia de educação enraizada nos evangelhos, com princípios e métodos que estão alinhados com Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas claro que Charlotte não nos deixou na mão. Ela nos apresenta ferramentas educacionais práticas que servem todas as séries escolares. Na oficina de amanhã, ferramentas para planejar o seu homeschool, Charlotte Mason, irei falar em detalhes
dessas ferramentas, mas eu irei citá-las aqui ao longo da nossa conversa para podermos ir pensando sobre como colocá-las em prática. Mas na oficina de amanhã a gente vai entrar em detalhes. Bom, então eu gostaria de dividir o nosso tempo aqui da seguinte forma. Primeiro, vamos falar sobre quem é a nossa filha ou filho adolescente. Charlotte Mason entendia, de fato, essa faixa etária? Segundo, o que é servido no banquete farto de ideias proposto por Charlotte Mason para essa faixa etária? Ou seja, o currículo em si, o plano de estudo, as disciplinas, os materiais. Terceiro, será que eu consigo aplicar o método Charlotte Mason com meu filho adolescente? Bom, antes de prosseguirmos, mais uma vez, eu gostaria de dar um aviso. Eu não sou especialista em adolescência, mas eu sou uma mãe comum, como muitas de vocês que estão aqui, buscando me capacitar para educar os meus filhos durante esse período da adolescência. E desde o início da minha jornada, continuo usando os mesmos princípios de educação propostos por Mason: atmosfera, disciplina, ideias vivas, lições curtas, narração, tempo ao ar livre, conhecimento de Deus, do homem, do universo, através de um banquete rico e variado, apresentado em forma de um currículo abrangente e rigoroso, e, claro, muita cooperação com o Educador Supremo. E até aqui está dando tudo certo. Bom, quem é o nosso filho adolescente? Pergunta misteriosa. Eu convidei a Charlotte para responder essa pergunta, e ela diz o seguinte: todo ser humano, criança, adolescente ou adulto, é um reino de alma humana. E nascer um ser humano é como entrar em uma grande propriedade, tanto em termos de bondade, de grandeza, do heroísmo, da sabedoria e do conhecimento que são possíveis para todos nós. Por esse motivo, eu disse que ninguém descobriu os limites do reino de alma humana, pois ninguém sabe o quanto cada pessoa pode fazer. Ou seja, o nosso adolescente é um mistério dotado de um potencial tremendo. Essa citação que eu acabei de ler é do livro Nossos Corpos, Nossas Almas, que será publicado pela editora Ideias Vivas em breve. Esse livro foi intencionalmente escrito por Charlotte Mason para adolescentes, para ser usado no currículo de estudos. E como diz o meu filho adolescente que está lendo esse livro, ele é um manual para aprender a viver. A fase da adolescência geralmente não tem uma boa reputação, e nossos jovens são taxados de tantas coisas que esquecemos quem eles realmente são e como continuar a educação deles. Eu não tenho tempo aqui para mencionar a fundo todas as mudanças físicas e psicológicas dessa faixa etária, mas eu irei me deter em algo mais abrangente: a formação do caráter dos nossos jovens. Charlotte, falando sobre o porquê escreveu o livro Nossos Corpos, Nossas Almas, disse que possivelmente falhamos em dar treinamento moral efetivo baseado em princípios cristãos aos jovens, cuja formação dos caráteres é nossa principal preocupação, porque nosso ensinamento é deficiente e repousa principalmente em apelos às emoções através de contos e canções. Estes são excelentes até onde vão, mas a resposta emocional é de curta duração, e o apelo é amortecido pela repetição. A resposta do intelecto a um ensino coerente e consecutivo parece, ao contrário, ser contínua e duradoura. Meninos e meninas têm tanta capacidade de aprender o que lhes é apresentado à mente quanto os mais velhos. E como os mais velhos, eles têm grande prazer e interesse em um apelo à sua compreensão que lhes descobre a base da natureza humana, uma posse comum. Sendo assim, eu recomendo que você leia este livro para entender quem é sua filha ou filho adolescente. No material que preparamos para essa oficina, você encontrará mais informações. Apesar de ter sido escrito para jovens,
Todos nós nos beneficiaremos muito desse conhecimento, e é um livro encantador, escrito em forma de alegoria, similar ao Peregrino de Bunyan. Eu vou compartilhar mais um pouquinho do livro, da introdução do livro, antes de nós passarmos para o próximo item da nossa conversa. Toda a sua beleza e todo o seu pensamento estão disponíveis a todos. Todos podem prestar serviços para beneficiar o mundo. Todos podem escalar aquelas montanhas deliciosas nos recessos de sua própria natureza, de onde consegue ver a cidade de Deus. Se a alma humana tem recursos infinitos e possibilidades gloriosas, também tem perigos, e qualquer deles pode trazer devastação e ruína. Nenhum desses perigos é inevitável, porque a alma humana é um reino com um governo estabelecido. É importante pensar nesse governo em 4 câmaras. A câmara do corpo é sustentada pelos apetites, mas arruinada quando qualquer um desses apetites assume o controle. A câmara da mente é incrivelmente ordenada com o objetivo de adquirir conhecimento. A câmara do coração, dominada em cada alma humana por 2 poderes benignos, amor e justiça. Essas forças que estão dentro de nós são a consciência e a vontade. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ler o livro inteiro, mas eu encorajo vocês. Parte desse livro encontra-se traduzida em português num site com acesso gratuito, e essa informação também vai estar no material que nós preparamos para vocês, e o livro completo na íntegra vai estar disponível em breve pela editora Ideias Vivas. Bom, agora que nós tivemos uma ideia de como que Charlton Mason percebe, então, essa faixa etária da adolescência, nós vamos falar sobre o que é servido no banquete farto de ideias, né, no famoso plano de estudos, o currículo, para essa faixa etária. Esse tópico daria uma oficina em si só, mas eu espero que você pegue estas ideias semeadas aqui e busque se aprofundar mais com os links que vamos deixar no material de apoio desta oficina. Quando levamos em consideração que nossos filhos são reinos de alma humana e que estamos educando eles por completo, ou seja, o intelecto, a educação moral, a educação religiosa, a educação física, temos que pensar com muita intencionalidade em como, então, proceder de maneira prática com relação ao currículo. Charlton Mason oferece algo muito rico e completo nesse sentido. Mesmo que você não encontre algo pronto nesse momento, algo pré-fabricado para essa faixa etária, não desanime. Eu vou falar em breve do que nós já temos disponível nesse sentido. Em instantes, nós olharemos o banquete de ideias vivas proposto por Charlton Mason para nossos jovens, lembrando que somos chamados a cooperar com o Espírito Santo na educação de cada um de nossos filhos, e temos o dever de dar a eles uma educação ampla e abrangente, colocando nossos jovens em contato com interesses diversos, com o conhecimento de Deus, do homem e do universo, através das várias disciplinas que fazem parte deste plano de estudos. Mas antes de entrar de cabeça nos materiais e currículo em si, tire um momento para refletir sobre qual o objetivo final da educação de seu filho ou de sua filha. É ingressar numa faculdade, obter uma carreira de sucesso, estabilidade financeira, ou, e aqui eu vou citar Charlton Mason, a questão não é o quanto o jovem sabe quando termina a sua educação, mas o quanto ele se importa e com a ordem de quantas coisas ele se importa. De fato, quão grande é o espaço em que ele se encontra e, portanto, quão plena é a vida que ele tem diante de si. Mais do que garantir uma profissão, Charlton nos mostra a importância de darmos uma educação viva que prepare nossos filhos para a sua vocação. Ela dedica um capítulo daquele livro que eu já mencionei, Nossos Corpos, Nossas Almas, sobre esse assunto. De uma forma bem resumida, ela diz que ser útil é a razão pela qual vale a pena viver. O jovem que sabe que deve sair pelo mundo e fazer algo definitivo precisa ter este desejo de ser útil. Todas as vocações têm uma coisa em comum: elas são úteis.
e, portanto, uma pessoa pode se preparar para seu chamado anos antes de saber qual é. Charlotte prossegue dizendo que o chamado, ou se você preferir dizer a chance, chega à pessoa que está pronta para ela. É por isso que a preparação geral do corpo, mente, alma e coração é necessária para o jovem. Ele desejará colocar cada parte de si no serviço a que for chamado. Deus, que fixa os limites de nossa habitação, não nos deixa perdidos em busca da coisa certa. Se Ele nos encontra esperando, prontos e dispostos, Ele nos chama. Isso pode acontecer pelo conselho de um amigo, ou em uma oportunidade que se apresente, ou na opinião de nossos pais, ou em outras ocasiões comuns da vida que chegam àqueles que as observam e que não são obstinados. Ou pode vir por um desejo forte de nossa parte, por algum trabalho específico para o qual somos bastante adequados. Bom, agora que a gente entendeu também um pouquinho, né, do propósito da educação, e como falei, a Charlotte não vai só falar do intelecto, das faculdades mentais, que ela questiona muito nos escritos dela, especialmente no livro Pais e Filhos, que está aqui atrás de mim. Como então que as disciplinas, né, aquilo que a gente estuda, vai impactar todas essas, toda essa capacidade dos nossos jovens e assim continuar formando o caráter deles, com esse propósito, né, deles entenderem a vocação deles. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que Charlotte, né, lista como disciplina, e nós vamos ver então o que um jovem rapaz ou garota, né, pode estar estudando para se prepararem para o seu chamado. Eu vou compartilhar minha tela. Bom, como eu falei, eu vou passar para vocês terem uma ideia. Aqui, como o nosso tempo, né, é limitado, eu não vou poder dizer quais os livros ler, quais os materiais usar, mas eu vou estar falando do que nós já temos disponível em breve. Mas aqui eu queria dar uma ideia para vocês das disciplinas, né, de quão abrangente e rigoroso é esse plano de estudos proposto para um jovem, né, que já tem maturidade, que já vem crescendo, já vem buscando, né, esse conhecimento. E eu também vou falar um pouquinho daqueles que estão fazendo transição para o método Charlton Mason, que talvez isso seja uma coisa nova. Então, vamos dar uma olhadinha. Esse é o que é proposto para os jovens entre 7ª e 8ª série, a partir dos 12, 13 anos. Então, tem lição da Bíblia, poesia, recitação, brincadeira, danças folclóricas, olha que coisa diferente, matemática, a composição é feita através da narração oral e da narração escrita. A narração, que eu vou estar falando mais a respeito disso na oficina de amanhã, das ferramentas, é um componente importante, é o coração do método, se a gente for fazer uma analogia. Ditado, gramática, cópia, é como a gente estuda a parte da linguagem. Literatura, língua estrangeira, existe a possibilidade de adicionar uma segunda língua estrangeira, Shakespeare, história do seu país, história de países vizinhos, história da antiguidade, história natural e ciências, né, o estudo formal das ciências, botânica, biologia e todas as outras ciências gerais, geografia, cidadania. Nossa, cidadania, estudo do artista, estudo do compositor, canto, a música também, música e apreciação artística fazem parte do currículo até o fim da carreira escolar. E ainda a Charlotte se preocupa com o tempo da tarde. Claro que a gente não quer que a tarde se torne mais um período para lição, mas o tempo livre é preciso ter hora de lazer, mas também é preciso empregar o nosso tempo com coisas produtivas, né? Então, ela incentiva a prática de instrumento musical, artesanato. Muitos dos nossos jovens têm uma habilidade que a gente pode estar ajudando a ser aperfeiçoada, né, nessa época. Desenho, pintura, caminhadas na natureza, né? A gente ouve muito que o método da Charlotte para criança pequena dá super certo, porque tem que ficar na natureza, mas os nossos jovens também precisam desse tempo na natureza. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês, não vai ter muita diferença, mas o que é proposto, então, para um jovem ali a partir dos 14 anos, 9ª série?
Bíblia, poesia, recitação, aí a gente começa a focar mais num treinamento físico, na educação física, mas continuamos com dança folclórica, matemática, narração oral, escrita, redação, também ditado, gramática, cópia seria uma espécie de transcrição, né, onde a gente está olhando uma frase bem escrita, pratica caligrafia. Algumas dessas práticas passam a ser mais parte da tarde, como a lição por si só, literatura, língua estrangeira. A gente colocou aqui língua estrangeira 2 e 3, porque no tempo da Charlotte, né, ela viveu numa época diferente, mas naquele tempo era muito comum, especialmente quem, né, na Europa, onde os países são mais próximos, aprender mais de uma língua estrangeira. Então, aqui a gente colocou como opcional, porque vai depender da necessidade de cada família, né, daquilo que o nosso jovem vai estar fazendo. Então, esse também é um tempo para a gente estar olhando com mais calma, como eu falei, né, na vocação, se o nosso jovem, a gente começa a ter essas conversas, né, como é que tu vai usar os teus dons para servir o reino de Deus, e a gente começa a buscar, então, opções para poder ajudar eles nesse sentido, né, então, se o meu filho tem esse dom para línguas, né, isso é importante para mim, então eu vou garantir que eu vou ter pelo menos 1, 2, 3 línguas estrangeiras no meu currículo. Latim também é estudado no método da Charlotte Mason, cidadania, história, né, nós continuamos o estudo da história cada vez ele fica mais aprofundado, ciências, mesma coisa, geografia, e as apreciações artísticas, e a mesma coisa, o tempo da tarde, né, dando também possibilidade para os nossos jovens servir, né, e aqui o ensino médio, o que seria visto no ensino médio? De novo, Bíblia, poesia, recitação, as redações, a composição, a gente vai estar refinando aqui as técnicas de escrita, né, gramática, literatura, matemática, e a matemática também, né, aí a Charlotte, no próprio currículo, né, se a gente for pesquisar o que ela escreveu, a matemática vai incluir álgebra, vai incluir geometria, trigonometria, enfim, tudo aquilo que a gente precisa estar ensinando para os nossos jovens nessa época, né, nessa faixa etária. O estudo da história continua, estudando a história do seu país, expandindo a história de outras nações e também olhando a história das civilizações antigas. Geografia, língua estrangeira. Existe também estudo de arquitetura, é super interessante como a Charlotte traz essa proposta, como parte, vai ali, né, com a parte da questão da apreciação das artes, né, teoria musical, então, assim, nós olhando para a necessidade, né, como eu falei, vendo o que o nosso jovem, o que o nosso filho, o que a nossa filha, o que eles estão, qual é o chamado deles, e discernindo, ajudando eles nesse processo de discernimento, e aí podendo olhar para a proposta de Charlotte e ver, ok, o que eu preciso, como que eu posso montar esse banquete que inclui tudo aquilo que é dever servir para o meu filho, né, mas que também vai honrar os talentos e habilidades. Então, voltando aqui para a nossa conversa, eu espero que essas listas que vão estar, os links para essas listas vão estar no material de apoio. Espero que isso seja como uma forma de vocês verem que Charlotte pensou nos nossos jovens, né? Claro que uma criança que começa, né, desde lá do ensino fundamental, ela vai estar subindo degraus, ela vai estar subindo degraus para chegar até lá. Então, quando a gente está falando em transição, a gente está olhando, né, dando um passo para trás, fortalecendo áreas, talvez a escrita, talvez a gramática, tem que fortalecer um pouco, tem que corrigir alguns erros para poder prosseguir. E com um aluno mais velho, geralmente, a gente precisa dar um passo para trás, fazer essas pequenas correções, e aí eles pegam o ritmo e vão. Né? Então, bom, olhando tudo isso que eu mostrei até agora, né, que eu compartilhei, que nós conversamos, será que eu consigo aplicar o método Charlotte Mason com meu filho ou filha adolescente? Como que eu vou dar conta de ensinar todas essas disciplinas se eu não sei metade das coisas? E eu falo isso por experiência própria. Talvez vocês estejam maravilhados com as possibilidades deste método de ensino, mas ainda na dúvida se isto é viável para a sua família.
Esta resposta só o Senhor pode lhe dar. Mas se você deseja muito uma educação cristã, que preze o conhecimento de Deus e que leve em consideração quem seu jovem é como pessoa criada à imagem de Deus, lembremos do primeiro versículo que eu mencionei, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você está fazendo ou está considerando fazer a transição para o método Charlotte Mason, com seu filho adolescente, lembre-se que leva um tempo, né, para todos se ajustarem. Mas cada minuto ou hora gastos investidos nesse tipo de educação gera frutos. Talvez você não consiga aplicar tudo, mas o mais importante é que as ideias vivas tomam raiz. Comece, por exemplo, com a leitura de livros clássicos e com a narração, tempo ao ar livre, nem que seja uma tarde por semana. As riquezas oferecidas em forma de apreciação das artes, uma vez por semana. Dê oportunidades para seus jovens colocar seus talentos em prática, principalmente no que diz respeito a servir o próximo. Este talvez não seja o tempo de mudar tudo de uma vez só. Faça as mudanças de forma gradual, explicando para o seu filho o porquê iremos usar a narração e como iremos desenvolver a produção textual, por exemplo. Nessa idade, eles já têm maturidade para compreender que estamos trabalhando pelo bem deles. E lembrando que na oficina de amanhã, eu irei falar em detalhes sobre as ferramentas educacionais do método Charlotte Mason. Se você está usando um material de matemática ou de gramática que já está dando certo, continue com eles. E aplique os princípios de lição curta e narração, por exemplo. Nós temos um podcast que explica em detalhes sobre estes e outros princípios do método, e o link vai estar no material de apoio. Bem, como falei, nós do Descobrindo Charlotte Mason, juntamente com a Liz e Henrique, que desenvolveu o currículo Caminho Vivo, colaboramos para proporcionar às famílias da nossa mentoria Charlotte Mason em Comunidade, que é uma mentoria em grupo, que a gente realiza, uma mentoria anual em grupo, onde aprendemos sobre os pilares do método Charlotte Mason e criamos um currículo completo para todas as idades. Inclusive, nós temos diversas famílias, parte do CMC, com adolescentes que fizeram a transição para este método de educação e obtiveram resultados sensacionais. Eles compartilharam com a gente compartilham, né, como que é feita essa transição na família deles, né, então ter essa troca, ter essa comunidade é algo que encoraja esses pais, essas mães, né, que estão começando o método da Charlotte, já com filhos que estão com 12, 13, 14 anos para cima. Nós, do Descobrindo Charlotte Mason, também criamos uma ferramenta prática chamada Passo a Passo para planejar seu currículo Charlotte Mason, que apresenta matrizes de disciplinas, a frequência em que são estudadas, quantas vezes na semana, por quanto tempo, como organizar um plano de estudo geral. Também para todas as séries, incluindo o ensino médio. Eu estarei falando e mostrando em detalhes essa ferramenta na oficina de amanhã, mas você também pode adquirir ela pelo link que se encontra no material de apoio. E se você gostaria de uma consultoria para planejar o currículo de estudos do seu aluno, né, mais detalhado, com os livros, materiais, a Liz do Caminho Vivo oferece esse tipo de serviço e o contato dela também vai estar no material de apoio. Bom, para encerrarmos o nosso tempo juntos aqui, eu queria te agradecer por estar aqui nessa conversa e também te encorajar. Charlotte nos convida a assumir a postura de estudante, de ter humildade, de continuar aprendendo junto com o nosso filho. Só precisamos estar um passinho à frente. Não precisamos e nem conseguiremos saber tudo que nossos estudantes precisam aprender. Os nossos professores não sabiam. Afinal de contas, só existe um professor que sabe de tudo que cada um de seus filhos precisa aprender. E este educador supremo da humanidade tem acesso direto a todos nós. E o que precisamos fazer é cooperar com ele. Eu agradeço vocês mais uma vez por participarem dessa oficina. Se Charlotte Mason realmente é possível na adolescência,
Nós deixamos diversos links, recursos, mais materiais para vocês pesquisarem no material de apoio. Qualquer dúvida, a Tayana está aqui, ou vocês podem nos contatar pelos nossos links de mídia social que você encontra no QR Code. Eu desejo vocês um bom resto de Expo Homeschooling. Aproveitem!